Arcanjo Miguel, por que nos sentimos tão cansados? Frequentemente, muitas pessoas que estão passando pela mudança de índigo para cristal acham que este intenso cansaço e fadiga são dois sintomas predominantes de sua mudança. Sentem-se exaustos o tempo todo e só querem dormir. E quando dormem, dormem profundamente e não querem se levantar. Então, o que está acontecendo? E por que nos sentimos desta maneira? Arcanjo Miguel explica que existem 3 processos diferentes que causam a fadiga: limpeza do corpo emocional, desintoxicação do corpo físico e corpos sutis, consciência multidimensional completa. Cada um desses aspectos podem ser tratados de uma maneira diferente. Limpeza do corpo emocional. No começo do processo, passamos por uma intensa limpeza do corpo emocional. Isto envolve limpar a psique e o subconsciente de todos os velhos padrões de trauma e autossabotagem. A intensidade desse processo dependerá de quanta limpeza você já fez em sua preparação para a ascensão. Este tipo de liberação de traumas é exaustiva. Algumas pessoas não percebem o que está acontecendo, já que fazem a maioria de suas liberações pelo trabalho do sonho à noite. Mas os que sofrem de ataques de ansiedade, muitas vezes estão fazendo este processo durante o dia. E então compreendam que enquanto estão fazendo esta limpeza, ficarão exaustos. Pois passaram a maior parte da sua vida reprimindo essas energias. Processá-las é trabalho duro. Mas vale a pena. Quando terminarem, vocês terão limpado a sua psique e padrões subconscientes de autossabotagem, e poderão agir a partir de uma completa clareza e pureza de intenção. Desintoxicação do corpo físico e dos corpos sutis. Este processo de profunda limpeza está associado com processos mencionados acima. Conforme as emoções são liberadas, então os velhos bloqueios físicos e padrões mentais que estão associados com eles são também liberados. Essas velhas energias tóxicas são passadas através dos corpos sutis e são limpas através do corpo físico. Além disso, quaisquer velhas toxinas que o corpo físico está retendo serão liberadas nesta hora. Este processo de limpeza e desintoxicação coloca um esforço considerável nos órgãos de eliminação, que são os rins e o fígado. Muitos de vocês vão ter bolsas debaixo dos olhos, uma evidência de estresse nos rins, e distúrbios digestivos como azia e gases, evidência de estresse no fígado. Fora isso, podem experienciar dores nas juntas, que é também uma característica da desintoxicação, já que os ácidos em excesso, estocados no corpo, vão sendo liberados. Além disso, os processos de eliminação também farão com que se sintam cansados e propensos a dores de cabeça, todos sintomas de desintoxicação. É por isso precisam beber muita água pura e limpa e tentar se alimentar dentro de uma dieta saudável ou tanto quanto for possível. Consciência multidimensional total. Esta é a parte mais emocionante, e acontece durante o processo. Ela é responsável pela sensação aérea, que muitos de vocês estão sentindo. Arcanjo Miguel explica isto a vocês em termos de frequências de ondas cerebrais. Conforme entram na consciência multidimensional, vocês expandem o limite de consciência que o seu corpo pode lidar e as maneiras nas quais ela é utilizada. As ondas de frequências cerebrais são as seguintes: beta, normal, consciência enquanto acordados alfa, meditação leve teta, meditação profunda delta, estado de sono ou hipnose profunda gama, movimento rápido dos olhos ou estágio mais profundo do sono / hipnose, quando operações podem ser feitas sem dor. Um ser tridimensional funciona no nível beta, e muda para o estado alfa em momentos de criatividade e prece. Um ser de quinta dimensão funciona entre beta / alfa / teta no seu estado normal desperto. Sua consciência multidimensional permite que a sua consciência racional mude nesta faixa, enquanto você está desperto. Mas é isso que causa a fadiga. Seu corpo sempre reconheceu teta como estado de relaxamento profundo antes de dormir, e então quando as suas ondas cerebrais mudam para teta, elas enviam a você uma mensagem para dizer que vocês estão cansados e a ponto de dormir. E assim, porque estamos condicionados a responder a este sinal com cansaço e sono, sentimos que precisamos ir dormir. Um ser da sexta dimensão em treinamento para a total consciência crística de nona dimensão estará aprendendo a se mover do nível delta para gama no seu estado normal acordado.
Agora seu corpo definitivamente pensa que está adormecido. O truque é aprender a se movimentar por esses estados sem entrar em pânico ou se perder num estado como de sonho. Aqueles que estão fazendo este trabalho frequentemente sentem como se vivessem em um mundo de sonhos em câmara lenta, e isto de fato é verdadeiro. Estamos vivendo um estado de sonho em nossa consciência desperta. Levará um tempo para se atingir a mestria, mas uma vez que se domine isto a fundo, esta é a chave para uma imensa criatividade e para a manifestação de milagres. Nesse estado profundo de consciência, literalmente nós podemos curvar e dar forma ao tempo e à matéria com a pura intenção. Então, compreendam que o seu corpo está aprendendo a se adaptar a uma faixa diferente de ondas cerebrais. Um lembrete de precaução. Por favor, quando estiver em qualquer um destes estados acima, tome o cuidado de que esteja bem consciente do seguinte: permaneça ancorado. Dedique-se a manter-se e não sair do seu corpo. Não tome nem fume drogas por recreação nesta fase, isso interferirá na expansão natural da consciência. Distinguir entre o cansaço verdadeiro e a consciência expandida. Seja gentil com si mesmo. Se estiver cansado, descanse. Na verdade, você vai precisar de somas significativas de descanso enquanto passa por este processo. Se tentar fazer coisas demais, você ficará hiperativo e provavelmente cairá em exaustão de qualquer maneira. Seja cuidadoso. Se estiver dirigindo um carro, concentre-se e focalize-se. Muitas pessoas estão sofrendo acidentes porque não têm consciência do que acontece quando seu cérebro muda as frequências. É tudo uma questão de estar ancorado e concentrado. Diga ao seu corpo e ao seu guia que durante a jornada você precisa ser capaz de se concentrar totalmente no que está fazendo. Arcanjo Miguel pediu para escrever este artigo de modo a ajudar as muitas pessoas que passam por a experiência de uma mudança rápida para uma consciência multidimensional, ou uma mudança do estado de consciência índigo para o estado de consciência cristal. Sensibilidade extrema repentina às pessoas e ambientes. Uma pessoa que antes era sociável e ativa, de repente vê-se a não poder estar em centros comerciais ou em ambientes de multidão tal como restaurantes. Um aumento de habilidade psíquica e de consciência. Isto frequentemente manifesta-se em uma habilidade para ouvir os pensamentos e sentimentos interiores de outros. Isto pode ser um pouco desconcertante se a pessoa imaginar que as outras pessoas todas também lhe podem ouvir os pensamentos e sentimentos. Também uma sensibilidade extrema para a energia negativa em certos ambientes ou pessoas, incluindo uma incapacidade de tolerar certas pessoas que antes lhe eram próximas. Esta sensibilidade aumentada pode levar a ataques de pânico e de ansiedade. Estes podem acontecer a qualquer altura, até quando a pessoa acorda à noite. Frequentemente não há razão válida para o ataque, embora a pessoa procure com frequência encontrar uma razão. A pessoa também pode sentir-se com a cabeça no ar por longos períodos, apenas querendo se sentar e estar quieta. Isto pode ser irritante para alguém que antes era bastante energético e ativo. Isto é apenas um ajuste da consciência para passar mais tempo nas dimensões superiores e menos tempo na terceira e quarta dimensões. Relacionado a isto há a necessidade de descansar e dormir por muito mais tempo do que o costuma, e de uma desaceleração geral. Ansiedades obsessivas de humanos serem destruídos, por poluição, falta de recursos, extraterrestres, tecnologia, ética. Isto acontece porque uma consciência multidimensional pode acessar a todos os níveis da mente de grupo, incluindo aquela parte que se agarra aos medos e às ansiedades sobre o modo de sobrevivência da espécie humana. Como a pessoa frequentemente se preocupa com a sua própria sobrevivência, elas tendem a estar em sintonia com esta parte da mente de grupo ou campo morfogenético. Uma necessidade obsessiva de perceber o que está acontecendo, levando a mente a ficar hiperativa e a pessoa a ficar com medo que está a ficar maluca ou a sofrer de desgaste. Também um medo de ficar maluca e de ser incapaz de lidar com a vida mundana no futuro. De novo, psicólogos e doutores parecem oferecer muita pouca ajuda. Depressão sem qualquer razão, ou relacionado com o estado de crise. Isto é frequentemente apenas a consciência a tirar camadas velhas de energia que precisam de ser liberadas.
Não é necessário processar ou reviver a experiência, apenas permita ao seu corpo liberar essa energia. Tem paciência com o processo e entende que vai passar. Padrões de sono interrompidos, geralmente acordando 3 vezes à noite, ou mais ou menos às 3 da manhã. De novo, isto é apenas a consciência a adaptar-se a novos ciclos de atividade. A consciência superior está geralmente mais ativa porque as dimensões inferiores estão mais paradas nesta altura. Sentir estranha energia elétrica pelo corpo. O corpo cristal é extremamente sensível e sente ondas solares, lunares, cósmicas e energias do centro galáctico. Frequentemente estas energias estão a assistir no processo de renovação elétrica do corpo para poder carregar com estas energias superiores. Pela minha experiência, eu sei que isto pode ser desconfortável. Mas o corpo eventualmente aclimatiza-se a lidar com estas ondas de energia. Provavelmente encontrará estas energias mais intensas por volta da lua cheia. A melhor maneira de lidar com este fenômeno é ir lá para fora e pôr-se descalço na terra e imaginar a energia correndo pelo teu corpo e para dentro da terra. Uma gama inteira de sensações e experiências físicas, geralmente associadas com desintoxicação. O corpo cristal não contém tóxicos, mas permite que tudo passe por ele. Na verdade, o truque eventual de ser um cristal é de apenas deixar que tudo passe e não se agarrar a nada. O estado definitivo de liberdade de espírito. Mas neste estágio o corpo precisa libertar anos de lixo tóxico, quer seja físico, emocional ou mental. A libertação é sempre pelo corpo físico, que apresenta sintomas, tais como fadiga intensa, dores de músculos e de articulações especialmente nas ancas e joelhos, dores de cabeça, especialmente na base do crânio, e dores de pescoço e ombros. Tonturas ou ficar aéreo. Isto é porque está em estados de consciência superiores. Tem que se habituar a estar nestes novos níveis e a se manter ancorada. Estas sensações tendem também a aumentar durante fulgores solares e luas cheias. Aumento de apetite e engordar. Isto é porque o corpo precisa de quantias enormes de energia para propulsar este processo. A habilidade para ver além dos véus. Isto quer dizer, de ficar consciente de espíritos, devas, ETs e anjos como uma realidade, e comunicar com eles. Isto pode ser bastante assustador se uma pessoa não está habituada a este tipo de consciência dimensional. Existem pessoas que fazem a transição de uma maneira relativamente gentil, mas há muitas que entram em crise quando isto acontece. Estas são as pessoas que geralmente se abrem às dimensões superiores. Esta escolha não é feita logicamente pela mente racional, mas é antes uma escolha feita pela alma em resposta às energias transacionais que estão disponíveis pela própria Terra. Por isso, às vezes uma pessoa é impulsionada para mudanças psicológicas, emocionais e físicas para as quais não encontra explicação. Isto pode causar uma crise. A minha experiência diz-me que doutores e psicólogos ortodoxos não podem ajudar muito, pois não percebem o que a pessoa está a passar. Quando os testes vêm de volta e os resultados são negativos, a pessoa é frequentemente considerada histérica, não embasada ou até esquizofrênica. Esta transição frequentemente acontece a pessoas que têm estado em caminhos espirituais, e que estão melhor equipadas para lidar com estas mudanças. Mas, na minha experiência, as crianças índigos também, não importa o seu estado de consciência, são particularmente vulneráveis à experiência espontânea de transição para a consciência das dimensões superiores. Também tenho de acrescentar que o uso de qualquer tipo de drogas, que é bastante comum nos adolescentes índigos, muito frequentemente precipita esta crise transacional antes que a pessoa esteja realmente preparada para enfrentar as consequências. Embaixo está uma lista de sintomas sentidos neste processo de crise ou revelação. Estratégias para enfrentar as necessidades diárias da transição. Fica em paz com o que está a acontecer com o teu ser. Você está a se tornar um ser cristal. Outro termo é um ser crístico, que se refere a um ser multidimensional com acesso total a 9 dimensões, e talvez 13. A minha experiência até agora é que algumas pessoas só se abrem para a 5D, outras vão para a 6D.
Se conseguir atingir as 6D, então conseguirá provavelmente alcançar ainda nesta vida a consciência total da 9D, talvez até num futuro próximo. Que privilégio e bênção! Seja bondoso consigo mesmo e cuide-se. Lembre-se que como um ser cristal, você carrega uma harmonia igual da energia mãe e da energia pai. A mãe diz, cuide-se como se fosse um bebê recém-nascido, porque de fato é isso que você é. Precisará de tempo para desenvolver força e aprender as novas competências do seu novo ambiente. Não tome drogas de qualquer espécie se puder. Obviamente, se está tomando medicação para a sua saúde, então você precisa continuar. Mas não tome drogas recreativas de qualquer espécie, porque elas vão agravar o processo e você pode se perder além nas dimensões superiores. Tenta também enfrentar a vida sem tomar antidepressivos ou tranquilizantes, embora se está a tomá-los, vai precisar de conselho médico e não deve parar de repente. O melhor caminho a tomar é medicina homeopática e naturopática, e eu tenho achado que essências florais ajudam bastante também. Evite multidões e lugares cheios de gente e ambientes tóxicos e cansativos. A chave aqui é segurar a sua própria paz e harmonia tão vigorosamente de modo que em vez de ser afetada pelo ambiente, é você que afeta o ambiente de maneira positiva. A pessoa cristal segura e carrega sempre energia positiva, mas aprenderá a usá-la de maneiras incrivelmente poderosas uma vez que tenha atingido seu equilíbrio e que seja capaz uma vez mais de se mover entre as pessoas com facilidade. Permaneça ancorada e centrada. Isto pode ser um desafio grande para aqueles que se estão a aclimatizar à consciência dimensional superior. Vai se sentir frequentemente tonta e aérea. Mas tenta tomar atenção total aos aspectos de vida físicos e de ancoragem. A chave aqui é passar tempo fazendo exercício, andar ou atividades culinárias ou artísticas. Não passe horas em frente da TV ou perdido em jogos de computadores. Estes apenas servem para não se sentir ancorada. Passe quanto tempo puder na natureza. Vai achar que passar tempo ao ar livre e ao sol vai ajudar e reforçar os seus corpos. As devas também estão aqui para suportar os seus processos. Come simples e come tanta fruta e vegetais frescos quanto for possível. A orientação que arroz castanho, integral, e vegetais são o melhor tipo de comida para este corpo novo. No entanto, sacia os teus desejos, os meus têm variado entre lulas e bolo de chocolate. Não é hora agora para fazer dieta. O teu corpo precisa de quantidades enormes de nutrição para sustentar os processos que estás a passar. Pode até engordar, mas vais ter de aceitar que isto faz parte da transição. Finalmente, celebre a sua transição. Está se tornando um humano galáctico, o próximo passo na evolução humana. Está entrando no seu direito de primogenitura.